pessoal, mais uma vez eu aqui com a VovoCast, com vocês hoje numa tarde especial de sábado. Eu estou recebendo um grande amigo que foi meu professor e ele atualmente ele é diretor da Casa de Psicanálise em Sorocaba e ele está aqui hoje, gente, para dar Contribuição, a né? sua contribuição. E eu quero muito pedir a vocês que cliquem no canal, curte o canal, clique no sininho, tá? Para que vocês possam receber próximas notificações e assim vamos lá, né? E hoje com vocês, sim, ó, hoje eu vou usar colinha, porque o cara é muito especial, gente. Que isso, nada O disso. cara é demais, sabe? Imagina, eu com o diretor da Casa de Psicanálise aqui em Araçoiaba, E o grande no amigo, né? meu podcast. Olha, é uma honra muito grande. Eu vou Minha apresentar para vocês o Dr. Ricardo de Ribeiro. Por gentileza, Dr. Ricardo, faça as suas apresentações. Legal. Não é só Ricardo, né, doutor? Não. Quer deixar água depois perto para nós? Daqui a pouco vai dar vontade, por gentileza. Então eu sou o Ricardo de Ribeiro, sou diretor da Casa da Psicanálise, trabalho com terapias transpessoais, com a formação transpessoal, trabalho com sound healing e todo o material que eu venho trabalhando já em 30 anos de autoconhecimento e 15 com a psicanálise e com sound healing, está voltado ao autoconhecimento, à saúde mental, para que a gente possa então ter uma vida mais calma, mais equilibrada, mais livre, né? É isso. Seu Ricardo. Então, gente, falar do Dr. Ricardo, foi ele que me ensinou, sabe? Ele que me ensinou muito através da sua mente, a lógica. Ele que me fez rever muitos conceitos, através de muito aprendizado através dele. E ele tem ensinado muita gente, ajudado muitas pessoas. E tem muitas perguntas, viu, doutor Ricardo? Imagina, mas pode falar Ricardo, não, doutor, não. Vou até pegar uma água aqui, eu fiquei até assustado agora. Ricardo. Para você. Mas diga aí, vamos começar aí com... Olha, eu quero saber, como o luto impacta a identidade feminina e quais os caminhos que podem ajudar nesse processo. Legal, então vamos lá. Então, como que o luto impacta a identidade feminina. Então nós temos aí luto, temos identidade e temos a caminhada dessa mulher. Então é bem interessante, porque o luto por si só, ele é um corte, um rompimento na trajetória do qual, de certa forma, a gente sabe que pode existir. E alguns lutos existirão. Que seria basicamente, quando a gente fala em luto, é um término, que pode ser realmente uma morte física, pode ser realmente fim de um relacionamento, fim de um processo de trabalho, enfim, um corte. E quando há esse corte, obviamente, normalmente a gente não tem um planejamento que pensa assim, puxa, vai acabar o meu casamento, vai acabar a minha trajetória de emprego. Não, a gente faz um planejamento para a vida toda, E basicamente não é bem assim a dinâmica da vida. A vida tem todas as leis em relação e também tem a dinâmica do próprio casal, da própria empresa que está envolvendo. Então, pelo fato desse corte, desse término, já é um processo de perder um pouco a identidade. Porque a nossa identidade está voltada a uma série de processos. Ou seja, como que a gente tem uma identidade? Com as coisas que nos rodeiam. Tem a nossa identidade com nós mesmos, mas ela está formatada junto com amigos, com a identidade profissional, afetiva, onde você mora. Então, quando alguma coisa dessas estruturas deixam de existir, a gente fica um pouco em desequilíbrio. Então o luto por si só ele já faz com que a pessoa tenha que refazer a identidade dela, ou seja, quem eu sou a partir desse momento sem essa estrutura. A gente fica completamente, perdido se você não tem um conhecimento, não tem uma orientação, você não sabe o que fazer. Exato. Você fica completamente perdido, sem rumo. Fica sem rumo, porque não há mais rumo a partir daquele momento sem aquela parte da identidade. Você percebe? Que é um processo natural de sentir isso. Porque a gente vê muitas pessoas que perdem seus entes queridos e ele é tão dependente daquele ser que quando isso acontece,
ele fica desorientado. Fica. Não sabe para que lado que vai. Exato. Fica completamente perdido. Bom, E aí, então, essa identidade ela precisa ser refeita. Como? A partir dessa elaboração do que significava quando existia esse objeto, né? Ou seja, uma pessoa, ou um emprego, né? Um relacionamento em si. Então, ela precisa começar a fazer essa desidentificação e esse desligamento das dependências e também daquilo que gerava um vínculo talvez idealizado. A partir daí, então, há um processo paulatinamente, né? Ou seja, gradual, para que a pessoa volte a se identificar com novos processos e continuar a caminhada. Aí ficaria dali, né? O que ficaria desse processo de ligação? O amor, as coisas boas que realmente aconteceram. Então, isso não se desliga. Mas não dá para continuar a caminhada imaginando seguir em frente com algo que não tem mais, que é o que trava a pessoa, né? É o que faz com que a pessoa não consiga seguir. exatamente. Então, é isso. E de que forma essa separação pode ser ressignificada, né, como oportunidade de autoconhecimento? Isso. Então, essa ressignificação, ela precisa partir do princípio que é o que acontece também na caminhada nossa, a gente perde um pouco a identidade pelo fato de começar inconscientemente, muitas vezes, a abrir mão do que é a nossa essência, do que realmente significa a sua jornada. A gente vai perdendo por uma série de razões, né? E à medida que esse olhar de volta começa a acontecer tipo, vamos pensar assim, a Neuza começar a olhar de novo para a Neuza e falar assim, e aí, Neuza, como que vai ser agora a sua caminhada? Ela vai falar assim, não sei, E tá, mas agora? quem é a Neuza? O que a Neuza deixou no meio do caminho? Quais são os sonhos? Quais são as essências, os potenciais que a Neuza tem? Então, nesse olhar que a Neuza começa a fazer com ela mesma, o que acontece? Ela começa a se redescobrir e perceber com esses potenciais, com essas estruturas que ficaram pelo caminho, recomeçar. E aí essa ressignificação começa a acontecer no momento que você começa a iniciar a sua jornada, a sua caminhada. Então, a vida começa a ter um outro sabor e às vezes um sabor muito maior do que a pessoa jamais imaginou ter em toda a trajetória da vida dela. Olha aqui, ó, a gente está conversando e já tem o pessoal que sabia que eu ia fazer entrevista com É? você. E tem uma pessoa aqui perguntando aqui, ó, já mandando, ó. Puder, a gente ela ajuda. Por que eu sinto ansiedade e como posso lidar com ela? A ansiedade é algo complicado, né? Mas vamos lá. A ansiedade faz parte de todos os sentimentos, é interessante que fazem parte da nossa caminhada. Isso não significa que ela é ruim. Então, raiva não é ruim, estar com ansiedade não é ruim, estar com desejo não é ruim, estar com indiferença, cansado, tudo faz parte. O que acontece é que quando a gente não consegue, não tem ferramentas para gerenciá-los, eles começam então a tomar conta da nossa vida. Aí a gente começa a perder o controle. A analogia é que nem um carro. Um carro é muito bom, desde que você saiba onde é o freio, onde é a seta, né, Sorocaba, né, onde é a seta. Exato. E aí o que acontece? Onde é o limpador, que você não sabe onde ficam os comandos, aí conforme vem chuva, você fala assim, meu Deus, e agora? Aí você precisa vira, bate o carro, alguém xinga você, fala, você é de Sorocaba, né? Então, automaticamente precisa conhecer. Então, aí que vem o primeiro processo, conhecer-se. Mas vamos tentar chegar nesse ponto para a pessoa. A ansiedade, né, eu gosto de dizer assim, ansiedade é medo que algo bom não aconteça. E angústia é medo que algo ruim aconteça. Elas estão juntas, mas normalmente a gente foca mais num sentimento do que no outro, ou no negativo, né, medo que algo ruim aconteça. Então, por exemplo, o filho vai sair à noite. Aí a mãe ou o pai fica talvez angustiado pensando numa desgraça. Ou fica ansioso, tipo assim, nossa, precisa voltar logo, está ficando tarde, precisa voltar. Então, os sentimentos estão juntos. Então, a ideia é começar a conversar sempre consigo mesmo para que a gente possa entender por qual razão essa ansiedade está vindo. O que ela quer me dizer? Qual é a história que está fazendo com que eu comece a antecipar um resultado ou tenha medo desse resultado? Então, esse olhar para dentro é fundamental. Ela aqui ainda pergunta, ó, como desenvolver... Não, você já respondeu. Como desenvolver amor próprio e confiança, né? Como desenvolver? Porque repito mesmos padrões em relacionamentos? Tá, tem uma série de razões. Tem uma série de razões. A primeira, fundamental, ela já encontrou, está repetindo, né? Porque normalmente as pessoas não percebem que repete.
todo encontro, ele tem... eu lembro que um cigano uma vez chegou para mim e falou assim, né? Sempre que alguém traz alguma coisa, né, para você, ele quer alguma coisa de volta. Então, todo encontro é uma troca. E, normalmente, essa troca é inconsciente. E quando essas trocas não estão sendo saudáveis, porque está sendo inconsciente, o primeiro olhar é esse, tipo assim, não está legal essa troca aí, tenho repetido o padrão, ou seja, está acontecendo coisas em meus relacionamentos que eu continuo recebendo algo que eu não quero ou nem recebendo aquilo que gostaria, ou o contrário ainda. Então, a ideia é que a pessoa, em primeiro lugar, ela tenha, em primeiro lugar, esse olhar, e em segundo lugar, ela tenha o quê? Essa premissa do que ela cria como uma expectativa de receber do outro. Olha que interessante. A hora que você começa a falar assim, tipo assim, eu comecei a namorar essa pessoa, um relacionamento, tá. Então, pergunta para você, o que você está esperando dessa pessoa? Faz uma listinha. Isso. Aí depois que fez essa listinha, você vai olhar cada item e perguntar para você, quanto você dá de cada coisa para você. Se a maior parte dessa lista você espera do outro, a gente vai quebrar a cara. Porque só a gente pode dar a maior parte. É isso que muita gente quebra a cara, porque você espera demais do outro, né? Você não pensa em você, você quer... É onde se complica tudo. Exato. E esse demais é exatamente a cota que não é do outro para dar para a gente. É para a gente. Então, por exemplo, quem dá banho na Neuza? A Neuza, quem põe comida na sua boca? Né? Então, basicamente, emocionalmente, tem uma cota daquilo que a gente quer do outro que só a gente pode dar. Se o outro der essa cota, aí complica. Por quê? Porque a gente se vicia naquilo que a gente deveria dar, porque o outro está dando. Automaticamente, o outro não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, porque se ele está fazendo isso, ele não está dando para ele. Ou está querendo o quê depois? Receber o dobro de volta. Aí fica aquela cobrança, né? Deu um beijo, você não deu um beijo em mim. Você deu um abraço, não abraço em mim. Aí fica negócio assim, tipo, fica aquela cobrança, medição. muita cobrança. Porque ninguém tem para dar, cada um dá aquilo que não tem. E aí o que acontece? Vai ter falta. Então é um olhar um pouco mais sistêmico, mas, em suma, essa listinha ajuda muito a nossa trajetória, faz com que a gente possa, então, nos recompor e buscar relacionamentos um pouco mais inteiros, né? Porque esse negócio de metade aí não funciona, não existe. A gente tem que ser mais inteiro, encontrando uma pessoa também mais inteira. É que nem aquele negócio, não posso ser como você, porque me tentas. Né? Exatamente. Eu sou eu, você é você. Exato. Não somos diferentes. Né? Somos diferentes, né? Então, nós Exato. temos que ter, como fala, o respeito um por outro, a aceitação da forma que você é. Temos que ter a melhor aceitação nisso. Isso que você falou. Respeitar. E o que você falou é muito profundo, olha que interessante. Como que a gente consegue aceitar o outro? Né? Aceitar não é concordar. Não é concordar, porque tem que respeitar. Isso, mas como que a gente respeita o outro? Olha só que interessante. Não, tem uma fórmula aqui. Tem um caminho. Isso, tem um caminho. Por exemplo, vamos supor assim, vou tentar pegar sempre você aqui, que é a única referência que eu tenho. Você quer que alguém mande na sua vida? Não. Quer se mandar em você? Viu, Neuza, para de fazer isso, vai fazer aquilo, coma isso, coma aquilo. Ó, se você vai lá, não vai lá, você quer que alguém controle a sua vida? Claro que não, né? É o que a turma vive fazendo para mim, né? Tudo bem. Queria controlar você, né? Aí você não deixa, óbvio. Então, você não quer isso, perfeito? Então, você respeita isso em você, que você não permite que alguém faça. Correto? Quando você enxerga que você respeita você por algo que você não quer, esse mesmo nível de respeito que você desenvolve em você é o que você consegue desenvolver com o outro. Porque é tão bom, né? Ninguém encher o saco da gente que ele mandar na nossa vida, então também não vou mandar na vida de ninguém. Não vou mandar ninguém fazer alguma coisa porque eu quero, porque eu acho certo. Então esse respeito ele é na proporcionalidade. Então o que você falou é muito profundo. A gente aprende a respeitar o outro na medida que a gente respeita a gente. Exatamente. Entendeu? A gente tem que se respeitar também. Quando a gente respeita a gente põe limite o outro. Não é assim? Até aqui se chega. Aqui sou eu. Qual o papel da autoestima na escolha de relacionamento saudável? Basicamente, mais ou menos isso. Mas é o que nós falamos, exatamente. Né? E a autoestima é só um parâmetro bem legal. É assim, quanto mais a gente se conhece e se aceita, tá? Na dualidade. O que é a dualidade? Eu tenho potenciais
que já foram trabalhados e tenho potenciais que não foram trabalhados. Então, vamos pensar assim, quanto uma pessoa pode ser paciente? Numa escala de 0 a 100. De repente, ela é 70% do tempo da vida dela, do dia, paciente. Se ela é 70% paciente, quanto por cento ela é impaciente? 30%. Então, ela sabe que a sombra dela é 30% de impaciência. Isso se a conta estiver certa, né? Porque normalmente a conta é meio puxada para o lado da coisa que a gente quer que seja. Então, na medida que a gente se reconhece, a nossa autoestima sobe e entra em equilíbrio. Mas na medida que a gente não se conhece, então a gente, não tendo autoestima, é uma série de dificuldades de relacionamento. Como identificar que é um relacionamento narcisista e prevenir o desgaste emocional? É muito delicado. Existe um padrão, né, de algumas coisas que são feitas. Mas, tentando pegar um elemento bem prático, é basicamente como um vício. Né? Então, o que é o vício? É quando, né, de maneira resumida, é quando o nosso sistema psíquico, o nosso sistema, né, químico, ele, então, vivendo uma coisa muito intensa, do qual está ligado ao que eu sempre desejei, mas nunca tive, ou tive, nunca mais tive. Então, quando eu recebo essa coisa, ou seja, esses atendimentos, o sistema fala assim, encontrei, é tudo isso que eu queria. Automaticamente, o narcisista, o que ele faz? Ele dá atenção 100%. 100% e 100% do tempo. Coisa louca, né? Quem consegue fazer isso? Só robô, né? Porque as pessoas têm outras coisas a serem feitas. Ele dá atenção, ele se preocupa, ele cuida, ele se antecipa, ele é atencioso, carinhoso, é a pessoa perfeita, tanto o homem como a mulher. Isso é bom e faz parte, e deveria ser assim os relacionamentos. Mas 100% do tempo, alguma coisa não está correta ali. Não. A pessoa acho que não vive para outra coisa, né? Não. Então a gente vê que é um investimento. E esse investimento ocorrendo e a pessoa estando na falta, ela então se vicia nesse processo. Então o narcisista depois ele começa a fazer a brincadeira de dar menos. Mas para quem não tinha nada, está recebendo metade, é negócio, né? Inconsciente. A pessoa aceita. E é aí que começa o relacionamento cair. E a pessoa vai tendo cada vez menos, mas vai vivendo na esperança de ter, em alguns momentos, coisas boas. Então a prevenção é conhece-te a ti mesmo. Cuida de você. Dá carinho para você, leva você passear, leva você no shopping, entendeu? Cuida de você. Aí a gente vai conseguir se prevenir bastante, porque a gente vai ver que encontrou alguém que tipo, opa, essa pessoa não é real, isso não é real. Verdade. Isso não é real. Vou fazer mais uma aqui, hein, ó. Como o autoconhecimento, já chegou mais uma aqui, Opa, mas já te falo. não, vamos brincando aí quando tiver. Como o autoconhecimento fortalece a mulher diante do relacionamento abusivo? Opa, caindo caiu. aqui, ó. Quer fazer de novo? Vamos ver. Você sumiu a pergunta. Vamos lá, não sei se sumiu ou não. É. Como o autoconhecimento fortalece a mulher diante de um relacionamento abusivo? Isso, olha que legal. A mulher por si só, ela não conhece os potenciais que ela tem. Então eu trabalho com mulher há 15 anos, né? Foi natural. E a mulher é muito poderosa, a mulher tem capacidades incríveis. Só que há milênios, tradicionalmente, a mulher sempre foi relegada em segundo plano. Até um tempo da história não tinha alma, depois não tinha direito à documentação, a votar, ou seja, era muita coisa. Foi reprimida, né? Muito tempo. Muito. Óbvio que tinha algumas civilizações, as celtas, as amazonas, que eram guerreiras, eram fortes, mas a grande maioria veio por esse patriarcal, por esse domínio masculino. Mas olha que lindo na história, para responder isso aí. Todo mundo conhece histórias de piratas, né? E os piratas existiam, e eles eram terríveis. Os maiores piratas da humanidade eram mulheres. Ninguém sabe. Nossa, eu não sabia, não. Eu pego algumas referências só, né? Mas tem mais histórias aí. Todo mundo conhece, ou pelo menos todo mundo conhece Einstein, né? Teoria da relatividade. Quem fazia as contas de matemática para ele? Porque ele não era bom em matemática quanto a esposa dele.
E ela não aparece na história, né? Não. Fala só ela, mas Gente. era o gênio da matemática ali, então não aparece. A gente tem um documentário que estava na Netflix da Cleópatra, eu fiquei apaixonado por aquela mulher. A capacidade que ela tinha, é um documentário filme, então é gostoso de assistir porque parece a história, as historiadoras contando e parece daí a cena As cenas, acontecendo. né? A mulher era fera, era muito, ela E põe um homem, bonita ela põe também, os, né? não, é, e ela põe os homens no chão ali, da maneira que ela falava, que ela se enfrentava, ela não tinha medo, ela tinha argumentação, ela não era briguenta, ela tinha argumentação, ela mostrava, ela se impunha, ela tinha inteligência, falava inúmeras línguas, mas não é mostrada como tal. Então, a mulher tem muitos potenciais. Então, o autoconhecimento, ele é a chave para a nossa caminhada aqui na Terra. Ele é a chave. E o autoconhecimento já tem um nome já. Autoconhecer-se, ou seja, eu utilizo ferramentas, livros, não para sair fora, mas para olhar para mim mesmo, o que eu sou, o que eu estou, quais são os potenciais que eu tenho. Porque a hora que você descobre, você sabe que você pode brincar com ele, você pode ter um potencial X e você vai ser um profissional Y. Se essa profissão você não quer mais, com esse potencial você faz outra coisa. Então você não tem medo. A mulher não vai ter medo de nada porque ela sabe do que ela é capaz. Eu lembro da história que minha mãe conta da minha bisavó. O marido dela bateu nela, não sei o que, ela pegou 6 filhos que tinha, pôs na carroça e foi embora. Foi para outro lugar, falou assim, tchau. Nossa. Né? Isso acho que é o que? Uns 80 para mais, né? Quase 100 anos atrás. Aí. Então o negócio assim, não era nem minha avó, era a avó dela, né? Então era minha bisavó. Então imagina uma mulher fazer isso, né? Numa sociedade que até hoje ainda a mulher é colocada de uma forma que ela vai ficar totalmente desguarnecida porque ela é mulher. Né? Pelo contrário, ela vai expandir. Então, autoconhecimento é a chave. Autoconhecimento. Deixa eu ver o que a menina perguntou aqui. Como você articula a teoria junto com a prática, pensando nos aspectos subjetivos de cada analisando sem generalizações? Isso Maria. essa é a chave fundamental, né? Vamos traduzir aí. Traduz aí. É muito inteligente a pergunta. A teoria, ela traz uma série de instruções, vamos colocar assim. Né? Então, a teoria traz instruções. Como funciona a mente humana, comportamento, possibilidades. Em cima dessas instruções, nós temos então o ser, ou seja, a pessoa. A pessoa, ela em si, ela funciona igualzinho 8 bilhões de pessoas. Por quê? Porque os mecanismos mentais são os mesmos, igual o corpo. Tem rim, fígado, baço, funciona igual. Só que a sua genética vai fazer com que funcione um pouquinho diferente algumas coisas, mas a função do rim seria essa e aquela. E o que você se alimenta faz com que também seja diferente. Então, o que muda de uma pessoa para outra? As informações que ela tem, ou seja, como ela foi educada, a história, a cultura, e a maneira, principalmente, que ela processa as informações. Então, quando a gente entende os mecanismos da mente e o conteúdo, a gente entende como aquela pessoa funciona. E quando a gente entende como aquela pessoa funciona, com essas informações de análise, a gente vai ver como ela compôs aquele trauma, aquela dor, ou seja, é subjetivo. Cada pessoa entende o bom dia de uma maneira. Fala assim, bom dia, Neuza. A Neuza fala, bom dia. Ou de repente eu falo com outra pessoa, bom dia. A pessoa fala assim, só se for para você, bom dia. O bom dia é o mesmo, mas cada um interpreta de uma forma, porque o conteúdo dele é diferente. Então, é dessa forma que a gente faz. A gente entende a pessoa pelo conteúdo que ela tem e daí, então, vai fazer uma adequação de como ela pode entender aquilo que ela mesma fala, do exemplo que eu dei, bom dia, de maneira negativa, sendo que ninguém está brigando com ela. Não está oferecendo de verdade. Ou fala assim, né? Bom dia, fala assim, tá de sacanagem, né? Não aceita o bom dia, né? Exato. E para fechar, a neurociência fala que a realidade, nós temos, olhando aqui fora, é uma interpretação da mente. Olha que lindo isso. A realidade é uma interpretação. O que significa? Que não importa como seja a realidade aqui fora, eu interpreto ela conforme o meu conteúdo interno. Então ela é única. Ela é única, não tem como falar assim, a realidade é igual para todo mundo. Não, cada um interpreta de uma forma. Tem similaridades e semelhanças, mas somos únicos. E isso é a parte mais fascinante da terapia, ou seja, sempre conhecer uma pessoa nova, né, terapeuticamente, e perceber como é rico
cada forma de olhar a vida. Eu não dou mais nada, mas eu vou deixar ela mais no final. Quero ver aqui. Qual a importância de rituais de comunidade? Outras vibes, né? Eu acho muito 10, gente. Eu não falei nada para você porque eu queria que ele falasse. Tá? Mas opa, peraí. Opa, caiu aí. Ele tem vários estudos realizados, esse homem, né? Olha, ele trabalha com hipnose, programação neurolinguística, reflexologia, florais, alinhamento energético, né? Constelação sistêmica, terapia com cristais, sons, frequência de sinal. Bastante E coisa chama doida aí. ele. Além disso, acho que deve ter mais, que eu não anotei aí. Tá bom, Né? tá bom. Então, agora eu quero saber qual é a importância desses rituais de cura são nossos, Isso. no processo dele. Então, o olhar é assim, eu vejo a psicanálise como um grande, antes era raio-x, né? Aí já evoluiu, agora é tomografia. A gente veio do raio-x. Uma grande tomografia, ou seja, ela faz com que a gente possa olhar toda a estrutura mental da pessoa, porque a partir dali é que desenrola tudo. O mental, que vai para as emoções, para o espiritual e por aí vai. Só que se colocar a psicanálise como qualquer outra terapia, como a chave da solução da humanidade, é uma falácia, é uma mentira, não é? Por quê? Porque cada pessoa tem um acesso mais permissivo e permitido do que outra para terapia. Tem pessoas que vão se dar bem numa terapia A, B, C, D. E também existem vias diferentes de se resolver a mesma coisa. Então, isso significa que, por exemplo, eu trabalho com sound healing, com cristais, ervas, essências, né? Que você ganhou uma essência aí hoje que a gente faz também, né? Que é o aromaterapia, né? Então, essa é de Palo Santo e madeira mesmo e de, como chama? Arruda. Né? Então, é uma combinação gostosa. Então, todas as terapias, elas contribuem num certo percentual para o processo de reequilíbrio. Então, nós não podemos priorizar uma via apenas. Então, quando a gente fala em cura, autocura, eu vou contra a corrente, tá? Antes eu tinha uma certa restrição de falar coisas que estavam à frente do tempo. Não que o que eu vou falar está à frente, né? Mas muita coisa que eu deixei de falar no meio do caminho e segurava, depois as coisas aconteceram e eu ficava assim, nossa, por que você fica, né, com dedos para perceber? Que nem o EAD. O EAD, há 15 anos atrás, eu já tinha, mas não era algo bem visto pela sociedade. E hoje, exato. Exato. Então as pessoas acabam, né, tendo essa restrição. Então, o que acontece? Existem muitas formas de a gente terapizar as pessoas. Isso significa que cada pessoa tem uma entrada maior ou menor em relação à terapia. Tanto é que a formação transpessoal, ela nasceu de todo o meu conhecimento para poder fazer o link da terapia. Então, esse processo de cura, eu fugi um pouquinho daquela linha lá, mas vou tentar resgatar aqui na memória. Mas aquele processo de cura, né, quando a gente fala, lembrei, aquele processo de cura, fala assim que a gente não cura o outro que se cura sozinho. Ele não é real. A gente participa da cura. Exata, a palavra. Se eu estou te dando a minha palavra, óbvio que você pode não querer aceitá-la, você não consegue processá-la, você pode refutá-la. Mas sim, eu entreguei uma pérola, eu entreguei um contexto, entreguei uma peça chave para você. Então eu participo sim da sua cura. E você também, se você não aceitar, não acontece. Agora, se eu não entrego, você pode se curar sozinha? Pode, mas você vai pegar em algum lugar que também está te entregando. Ou seja, a gente nunca se cura sozinho. A gente sempre se cura com o outro, com uma outra estrutura. Então isso é muito lindo porque mostra o quanto todos precisamos do outro. Né? Então é muito interessante. Então a cura tem por várias vias, vários caminhos, não é um caminho só. O que precisa saber é o código de linguagem que a pessoa tem para aceitar aquele tipo de acesso. Se a pessoa tem uma religião, uma cultura X, então algumas ferramentas servem para ela, as outras ela vai refutar. Então precisamos respeitar isso.
Está dentro do código dela. Porque para você mesmo, mas claro que a sua ajuda dele, Sem falar cada o essencial. célula do nosso corpo é por energia. Aham. Ok. Tá. Estava desligado? Volta, Mas então. aí, conseguiu pegar? Volta agora? ou Estava não? abaixo. Ah, tá. Tá. Aí você cortou lá, né? Tá. Ah, tá. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Porque nós, claro que nós ajudamos, porque o nosso corpo é energia. Isso. Nossas células são energia. A partir de momentos, você já experimentou brincar com as suas mãos? Fazer isso? Sim. Percebe? Você começa assim, ó. Você começa assim, você vê o campo energético que tem de uma mão, exala na outra. Aí vai. Então, isso é energia. E se você desloca essa energia para a pessoa com a intenção de cura, você ajuda a pessoa. Você está ajudando. Exatamente. Está entregando um Está material. entregando o material. Exato. E assim como nas cores, nas pedras, Exato. no som, Nas plantas, nas plantas. a alimentação, né? E É até o tudo, remédio né? que foi desenvolvido justamente para isso, que ele é necessário em alguns momentos, sem dúvida alguma. Uma benção, mas não dependemos, depender deles. Bom, vou fazer mais uma aqui, hein? De que forma a ancestralidade. Sensualidade, enrosca mesmo. Olha a nossa. De que forma? Olha, eu sou vovó, tá? A vovó pode errar sem problema nenhum. De que forma a ancestralidade influencia os padrões de relacionamento das mulheres? Isso, então é um material bem vasto e interessante, né? A gente pode olhar a ancestralidade de duas formas, né? Aquilo que trazemos arquetipicamente, né? Que está no inconsciente profundo, e aquilo que algumas teorias colocam que nós repetimos padrões energéticos dessa ancestralidade. Então, se a gente for pegar historicamente a vida das pessoas, né, fazer uma retrospectiva, a gente vê que realmente isso acontece. Há uma repetição de padrão. Então, essa repetição de padrão, ela tem essas duas vertentes, ou vem do inconsciente profundo, ou vem, né, ou vem das duas. Como nem fazer uma analogia com a parte genética, hereditária. A pessoa carrega, né, estruturas, ou pode carregar, se o pai teve problemas no coração, o avô teve, o pai teve, então essa pessoa pode ter problemas no coração. Então, a gente herda estruturas. Então, a partir da leitura dessas estruturas, a partir da leitura dessas estruturas herdadas, a pessoa então pode começar a trabalhar de uma maneira mais focada de como ela pode quebrar um padrão que não é fácil. Não é fácil você quebrar um padrão. Normalmente, quem aparece para quebrar um padrão é a famosa ovelha negra, né? A ovelha que não é aceita ali, ou seja, aquele irmão, aquela pessoa que é diferentão, né? Diferentona, fala, isso aí é problema na família. Mas normalmente essa pessoa vem quebrando um padrão. Então isso é fundamental para que as novas gerações, a partir dali, comecem a ter um equilíbrio diferente, um equilíbrio melhor. Então é fundamental esse olhar. É a história, como você não querer repetir a história, como a gente vê repetindo em vários momentos, né? As pessoas jogando bomba de novo, querendo dominar, fala assim, não, a história está se repetindo. De uma maneira um pouco diferente em relação a como era, mas ela se repete. Repete, de mesma forma, é O domínio o domínio. e a falta de amor. Também, com certeza. Como o feminino pode se reconectar com a essência após relacionamento de desgaste emocional? Legal, isso é muito bom. Então, a mulher que terminou um relacionamento, terminaram com ela, teve uma dor, ou seja, né, quanto mais dor ela tem, quanto mais difícil é esse término, mais trabalhoso e necessário é ela fazer isso. Então, quando nós estamos nos relacionando, nossas energias, nossos vínculos mentais, psíquicos estão espalhados. Ou seja, a nossa rotina ela está em vários momentos com várias pessoas, né? E com o nosso cônjuge ali, com o nosso companheiro. Então, vamos olhar psicicamente, nossa rotina está espalhada ali. Você faz isso, assiste um filme, come pipoca, passeia, tem várias atividades ali com aquela pessoa. Então, a sua energia está vinculada com aquela pessoa. Sexualmente, mesma coisa. Existe
um elemento muito forte da energia da sexualidade, né, linkando com o parceiro. Então, como que a mulher pode se reconectar com ela quando esse rompimento acontece? Ela precisa, na verdade, todos precisam, né? O homem é mais trabalhoso, porque daí ele já faz um vínculo sem terminar um vínculo, antes de terminar já está fazendo outro, já faz uma ponte, né? Uma coisa mais louca que a outra. O homem é mais rápido, né? Mas tipo assim, mas está fazendo besteira, né? Tá fazendo errado. Enfim, o necessário é reunir novamente todas essas energias da própria mulher. Então ela se recolhe, né? Desliga da energia da sexualidade, tem uma série de processos para isso, mentais, energéticos, limpeza uterina, trazer de volta para se desconectar mesmo dessas energias. Desligar das emoções, porque essas emoções de amor e de ódio continuam reverberando, e tudo que aquela pessoa, ou seja, a outra pessoa que você separou, se movimenta, com essas ligações você também recebe esse influxo. Então, a pessoa não consegue ter equilíbrio. Então, ela precisa se recolher, desligar-se de tudo e refazer a sua trajetória. Eu sempre falo assim, né? Nesse último exercício que eu tive de relacionamento, trouxe muito esse conhecimento sobre a linha do tempo. A gente cria uma linha do tempo desde a infância e vai atualizando. Depois que a gente tem um companheiro, uma companheira, a gente tem uma linha do tempo idealizada. Como vai ser a sua vida, mesmo tendo consciência, como vai ser a sua vida, a sua história, X, Y, Z, vai envelhecer e, tipo, o companheiro morre primeiro, né? Não, um dos dois morre primeiro, né? Mas você cria uma linha do tempo. Pronto. Quando tem um rompimento, essa linha do tempo continua existindo, psiquicamente e energeticamente. Então, a mulher precisa recolher tudo que existe e é dela, ou seja, ficar com ela, com uma série de processos. Estando em equilíbrio com essa energia, ela cria uma nova linha do tempo, agora exclusivamente dela, não enfia ninguém nessa linha. Encontre alguém que também fez uma linha do tempo e anda em paralelo, e aí as pessoas então conseguem caminhar juntas, sem ninguém entrar na linha do tempo do outro. Ou seja, deixar a sua vida, né, e começar a viver a vida do outro. Há um compartilhamento, mas a Neuza não pode deixar de ser a Neuza, e quem anda com a Neuza tem que continuar sendo. Senão... Isso, aí depois que você criou a sua linha do tempo, você ficou em equilíbrio, entende? Agora vai aparecer um monte de gente que fala assim, deixa eu entrar na sua linha do tempo, deixa eu entrar... cadê a sua? Ande para lá, a sua vai para lá, então não vai dar para ir junto, não dá para ir junto, não dá, vai para outro lugar. Não, manda ver aí, manda ver. Tá ao vivo, é isso? Eu não entendi. Ela está assistindo? Ah, tá. Não, legal, mas pode perguntar. Se eu souber responder. Tá, formando em o quê? Em psicanálise? Querem seguir a abordagem. Ah, tá. Mas está formando no quê? Ela está estudando... Tá, legal. A psicologia é fantástica, né? Minha filha é psicóloga, né? Ela escolheu... esqueci a abordagem dela. Cognitivo, né? Comportamental, TCC. Porque tem várias correntes, a psicologia e a psicanálise também, né? Então é algo que é uma escolha muito pessoal. Então, dar um conselho, né, seria em relação a poder olhar a si mesma para poder sentir, né, quem e como eu estou, né, o que realmente toca o meu coração dessas linhas. Né? Eu poderia falar isso, mas vamos tentar ficar melhor, senão fica jogando a bola toda hora, né? Fala assim, pô, eu estou aqui para dar uma luz maior. Mas assim, eu vejo que a psicanálise, por tudo que eu já estudei, várias correntes diferentes da psicanálise, a própria psicologia, né? Eu não sou psicólogo, mas eu estudei, fui buscar, não uso a psicologia porque não vou preso, não pode, óbvio, mas eu conheço bastante coisa da psicologia, ela é maravilhosa. Mas eu vejo a psicanálise como uma ferramenta fundamental para qualquer outra ferramenta. Não a psicanálise em si, né? Que seria uma presunção, mas a teoria do aparelho psíquico. Ou seja, de como a mente tem os seus departamentos, as suas estruturas, como que a informação, quando entra, se processa lá dentro. Isso é lindo. Isso aí fala assim, caramba, a partir daí,
você pode brincar, né, entre aspas, qual ferramenta eu utilizo para lidar com aquela problemática. Então eu vejo que a psicanálise seria muito interessante conhecê-la, conhecer essa estrutura para perceber o quanto ela é poderosa, quanto ela flui. E tem uma própria vertente do TCC, não coloca que existe o inconsciente. E obviamente não existe um lugar, né, físico ali, não é? Mas o que é o inconsciente? É aquilo que você não tem consciência. Então, quer dizer, quantas coisas a gente não tem consciência? Há muitas. Então, existem processos inconscientes, como a neurociência coloca. A neurociência fala que 95 a 97 dos processamentos mentais é feito pela mente inconsciente. O que significa que a gente não participa ativamente das decisões. Elas são entregues para a mente consciente. E quando a gente está consciente nesses 5%, a gente pode perceber o que veio de resposta para resolver alguma coisa. E aí, então, partir com ferramentas para poder falar assim, bom, eu não vou dar um murro nele, não. Eu não vou gritar. Eu não vou fazer isso, não vou comer aquilo. Então eu vejo que a psicanálise seria um olhar muito profundo, talvez não para seguir, mas acho que vai se apaixonar, porque é apaixonante, para depois você inserir qualquer outra teoria junto. Ela está perguntando aqui, o que ela está perguntando em seguida, acho que você já respondeu. Ela está perguntando por que você escolheu psicanálise. Então, né, na verdade, acho que ela escolheu eu. É muito louco isso, né? Mas assim, eu venho de muitas profissões diferentes, acho que você já ouviu minhas histórias, né? O Pablo Marçal perdia para mim, acho. Eu vim de muitas profissões diferentes, muitas. Várias, teve assim, não tem nem ideia do que eu já fiz. E numa delas, que eu fui convidado pela minha prima, ela falou assim, você vai ser psicanalista. Eu nem sabia o que era psicanálise, embora eu tenha estudado tanta coisa, a psicanálise nunca tinha chego em minhas mãos o material. Nunca tinha passado na sua mente. Não, aí eu falei, legal, né? E aí, então, quando eu fiz a aula, eu me apaixonei pela primeira aula, que eu falei assim para mim, eu não tinha grana para fazer na época lá, né? Eu até ganhei a bolsa de estudos do meu mestre lá. Eu falei assim para mim, nem que seja para eu ficar na porta aqui, se ele deixar eu ficar na porta assistindo, é tudo que eu quero. Porque começou a fazer sentido toda a minha vida. Eu tinha 40 anos na época. Eu tinha 40 anos, eu fiz essa aula e falei, não, agora eu sei o que eu quero, o que faz sentido para a minha vida, porque eu comecei a entender muita coisa a partir dali. Então, isso fez com que eu escolhesse e fosse escolhido. Porque, na verdade, ela se apresentou e eu me apaixonei. E até hoje eu sou apaixonado. Até hoje eu gosto de transmitir isso, levar para as pessoas, porque revoluciona a forma de pensar. Muito. Na pergunta aqui também, em que momento da sua carreira que você considera transformador, que deu o momento da carreira que você considera transformador? O primeiro, acho que um dos primeiros, assim, eu tive muitos marcos na minha vida, né? Não posso falar que um marco foi o transformador que a partir dali não transformou mais nada. Não, eu tive muitos marcos, mas vou pegar um com 30 anos, 30 e poucos anos, que foi a minha segunda separação, que eu conheci o Espiritismo, né? E a partir desse estudo profundo, do transcendente, por 10 anos, eu entendi muita coisa. Só que nesses 10 anos eu comecei, então, a buscar outros conhecimentos que daí já não era tão aceito dentro das casas mais, porque o leque abre do olhar, né? Puxa, né? Então, tantas palestras já abriam demais, porque está tudo certo, não tem nada errado, cada conjunto de teoria determina que se fale sobre aquilo. Mas como eu sou uma alma livre, eu quero aprender tudo que aparece. Então, foi essa. A segunda foi a psicanálise, que foi transformadora. E a terceira foi a ayahuasca, né? Então, não sei se as pessoas conhecem, que é uma planta milenar, que ela é um expansor de consciência. E ela me trouxe como levar para esse estado de consciência sem ela, que foi há basicamente 12 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com frequências, com sons e respiração para levar a pessoa ao mesmo estado que a planta de poder leva sem tomar a planta. É muito louco isso. Isso, vamos lá. Eu tenho até trazer umas imagens, né, para vocês colocarem. Depois eu até mando umas imagens. Mas é assim. Nosso corpo ele libera DMT. E o DMT, né, ele é um expansor de consciência. E na ayahuasca tem o DMT,
segundo o Conselho de Entorpecentes, a quantidade que tem ali é muito pequena para ser enquadrado como uma droga. DMT é dimetiltriptomina. Pega certinho o nome lá. Sempre confundo para falar. Que é uma substância, né, que faz uma alteração de consciência. E o nosso corpo produz isso. Olha só, não preciso tomar. O corpo produz uma série de substâncias. Por exemplo, quando você corre maratona, quando eu corria maratona, não foi maratona, não vou botar a forma não, mas a maratona é mais exercício de grande intensidade, ele libera uma substância, um hormônio, eu esqueci o nome dele também. Mas enfim, o que ele dá? Ele dá um barato. Você fica em êxtase, assim, fica feliz, fica alegre, e o corpo que libera. Então aquilo é quase que um vício para você fazer de novo, né, essa atividade. Não que você faz atividade para sentir isso, mas se sente muito bem. É como... não é viciante porque o corpo produz a quantidade necessária para você ter saúde. Ele não produz em excesso, entende? Então, o que é excesso é o que a gente põe na boca. Né? O que o corpo está dentro, ele procura regular e põe para fora o que não é. Mas ele produz adequadamente. Então, esse mecanismo de você expandir a consciência através dos sons, das frequências que são taças tibetanas, maracás, tambores, tigelas tibetanas, uma série de instrumentos ocidentais, orientais, xamanismo, instrumentos musicais, que com a respiração a pessoa deita, respira, relaxa e vai entrando uma série de sons. Então a pessoa expande a consciência e ela vai para uma dimensão da sua mente diferente dessa, de maneira segura, tranquila, totalmente consciente. Então ela revive alguma memória da infância, ela começa a compreender alguns processos que estão muito viscosos, travados na compreensão. E neuroquimicamente ela reorganiza uma série de estruturas do cérebro. Então, assim, é fantástico. A neurociência, ela coloca uma série de benefícios de depressão, de ansiedade, uma série. Tanto é que uma das alunas, né, ela fez... Eu tenho uma sequência de 12, mas são sessões avulsas. E nessa sequência de 12, que é com grupo, na terceira sessão, ela tinha um problema de ruído no ouvido, que na terceira sessão desapareceu, e ela estava há mais de 5 anos e não tinha mais jeito, e o médico tinha recomendado que ela fizesse. E ela entrou justamente para aquilo, mas sem expectativa. E ela ficou tão grata por ter depoimento dela falando sobre esse avanço que neuroquimicamente ocorreu. Não era nenhuma mágica, não era nada tipo assim, aconteceu porque... Não, né? Está baseado na ciência. Então, é uma experiência maravilhosa, fantástica. E você começa a ter um estado de presença maior cada vez que faz essa experiência. E eu faço de maneira bem regular, vou em locais fazer, né? Faço com parcerias, que vai ter agora, esse sábado agora vai ter aqui em Araçoiaba, olha só, aqui no espaço Portal do Sol, com a Letícia Rama, do Sol. Portal do Sol, vai ser das 14h30 até as 21h no máximo, aí vai ser numa fogueira lá, sábado que vem. Aí vai ser uma série de trabalho junto, né, com o Sal de Healing. Então é um mergulho bem gostoso, eu faço, né, e domingo vai ter em Sorocaba, em outro lugar lá que é... Tá. Tá. Uhum. Ai. O gelo. Legal. O que é aquilo? É coisa de louco, né? Vem uma vez só, não vem mais, né, aqui no programa. Fazendo, o cara é muito louco, né? Mas não é. Tem tudo uma base, né? Óbvio que tudo que tem um estudo, tem outros estudos que falaram, não é bem assim. Mas vamos olhar pelo lado psicológico. O corpo, né, ou nós, quando entramos numa experiência, não estou falando na banheira agora, tá? Numa experiência de quase morte, o nosso corpo, ele vai fazer tudo para tentar sobreviver. E ele está avisando já a mente que, tipo assim, a gente está entrando em colapso, que vai morrer. E o que acontece com a nossa mente quando a gente está próximo do fim? Aí os estudos vão mostrar as pessoas em estado de terminais, elas têm uma ressignificação. E as pessoas que tiveram experiência de quase morte, EQM, quando elas voltam, todas voltam diferente.
ressignificando a vida de uma maneira de dar valor mais para as coisas dos quais perdeu ou não dava. Isso significa que estados extremos, a gente percebe que vai embora daqui. Eu falo assim para o aluno, né, deixa eu pegar esse aqui, que a nossa ampulheta está virada e a areia está caindo. Está acabando. Quanto tem de areia no seu? E no meu também não sei, mas a areia está caindo. E uma hora vai cair o último grão e a gente vai embora. E a gente acha que não. Porque não quer. Não, acha não, a gente sabe que sim, mas a gente não dá atenção. E o que é atenção? Ai, vou morrer, vou morrer. Não, atenção é viva a vida. E nem aqui, não está legal aqui? Está gostoso? Estamos vivendo. Se acabar a hora que for embora, acabou. Mas eu vivi, certo? Eu vivi. Já fiquei com meu filho, ele está ali, brinquei com ele, então, puxa, fiquei lá com a Neuza e morri, meu filho não dei atenção. Não, eu dei atenção para ele. Então está tudo certo. Agora, esse ponto de quase morte, então, ele faz ressignificar. Quando a gente entra no gelo, e a temperatura lá é acho que 3, 5, é uma temperatura baixa, que obviamente se ficar uns 20 minutos ali, entra em hipotermia e morre. Mas o corpo já sabe que, tipo assim, não dá para ficar muito tempo aqui, não dá para ficar muito tempo aqui. E a mente, então, começa a entrar em parafuso. Porque você quer sair correndo, pode ficar desesperado, você sente aquele gelo chegando lá e você começa a perder o controle, a respiração, você tem que trabalhar a respiração para não perder o ritmo da respiração. Então você pode entrar em pânico. Então você vai trabalhar muita presença ali, muito controle mental e automaticamente força você, entre aspas, a olhar para a vida. Ele prepara você para falar assim, puxa vida, né? Deixa eu ter um olhar melhor para a vida, para as coisas, para tudo que eu faço. Então é uma experiência muito positiva mesmo. Porque quando você sai, você vê aquecido, obviamente, mas você não sente mais o corpo, né? Porque realmente congela ali um certo nível, né? Não vai congelar porque aí você perde, obviamente, a circulação, não chega num nível extremo. Mas, para a gente que está acostumado a tomar banho quente, né? Não quer nem tomar nem morno, às vezes a pessoa está acostumada a tomar quente, tomar extremamente gelado força você a sair da zona de conforto, força você a trabalhar muitas estruturas mentais. Então, é algo que eu indico a fazer porque provoca mudanças. Porque tudo que provoca mudanças e tendo um nível de segurança é interessante conhecer. Mas é gelado. Abertura, né? É prazeroso isso. É muito bom. A separação. Foi depois. Tá. Você ficava ocupada basicamente nessas funções, né? Abrir um buraco emocional e de tempo, né? O que eu faço? No ninho vazio. Uhum. Entendi. Uhum. Sim. Sua trajetória. Tá. Guardando, colocou na gaveta, né? Uhum. Tá. Todo mundo. É por isso que você flui, tem saúde, está totalmente ativa, né? Tá criando. E quero. Olha só. Que maravilha. Uhum.
queria para refletir sobre toda a sua vida, o que você passou, o que vai fazer, e agora. Um resgate, né? Ele vai tentar, durante essa caminhada, Uhum. e ele vai, no decorrer do caminho, encontrando pessoas, tendo conhecimento, tendo relacionamento com essas pessoas, tendo conhecimento através dessas. Bacana. Lindo, hein? É uma coisa saborosa de ler, né? Porque é um desenrolar, né? de um processo. O desenrolar do processo mais parece um monólogo. Tá. Porque é uma conversa interior, né? A pessoa está falando com ela mesma ali, Mas ao mesmo tempo ele vai ter conversas com personagens ali. que vai Bacana. Beleza. Ai, que legal. Lindo, parabéns, então. Mais um filho. É, os filhos não estão com ciúme dos seus filhos novos, né? Esses são os filhos queridos do momento. vamos agora falando em doutor Ricardo. Ricardo. Não tem doutor aqui, não. Você fala Ricardo, mas eu vou falar uma coisa para você. Ah, Todos nós não. Estou sabendo agora. Conte. todos nós somos doutores na vida. Entendi. O Dito na loja, no senhor, ele estava vindo da roça. Estava com aquele chapéu de pau, sabe? Uhum. E o chinelo, mesmo, uma das pernas enroladas aqui dentro. E ele ficou lá esperando a vez dele ser atendido, né? Eu olhei para ele e falei, porque às vezes a pessoa fica Esperando ser atendida. E espera ser atendida também, né? Não quer atrapalhar. Aí eu peguei e falei, pois não, doutor. Ele pegou. Tá falando com quem, mulher? Eu falei com o senhor mesmo. Eu? Aí eu não sou doutor, não. Eu falei, você não é doutor? Não, não sou não, doutor. Dona, né? Não sou não, doutor. Eu trabalho na roça. Eu trabalho na roça. Fala assim, eu estou plantando milho, uma vez, estou plantando quase uma aldeia de milho. Eu falei, pois é, o senhor é doutor na você sabe fazer isso melhor. Legal. Já viu algum médico plantar milho? Falei para ele, Ah. mas você tem razão, né? Médico é plantão milho. Legal, legal. Então eu sou doutor, pronto. Mas oficialmente, né? Não, né? Vai dar falsidade ideológica aí. Não, entendi. Carinhoso e estrutural, né? Existe algo real ali. Entendi. Perfeito. Vamos então marcar uma outra, né? Porque essa daqui é pouco. Tá, vamos sim. Trazer uns amigos aí, umas amigas. Ah, mais amiga, né? Que tem. As mulheres estão à frente do autoconhecimento. Inclusive, eu gostaria de saber, Uhum. Tá. Fechar à noite na tarde. Sempre à noite que eu faço as coisas. mas Quem é você, né? Ah, tá. Não, tô brincando, eu já falei quem sou eu. O quê? Qual que você ficou? Qual a missão do doutor Ricardo de Então, é interessante isso porque de tudo que eu faço, como eu falei no início, o objetivo, que está linkado às considerações finais, né, porque a gente está com o tempo também restrito aí, é assim, eu sei, porque eu também passo por situações delicadas e às vezes a gente nem espera que a vida vá apresentar algumas coisas que tiram a gente da rota, então eu não sou isento, falo assim, né, porque eu tenho esses conhecimentos, eu sou isento. Não, tem momentos que a vida dá uns exercícios que fala assim, e aí, vamos usar esse negócio aí, que realmente balança a gente. Mas o que eu aprendi nesse último evento que eu tive na minha vida, que foi muito marcante, doloroso, e finalizei agora esse processo, é que
Eu já sabia, mas quando a gente passa, a gente reforça mais o que eu vou falar. Né? Sempre é possível sair de uma dor, de um conflito, de um trauma. Então, é possível ser feliz? Sim, é possível. O que precisamos é buscar as ferramentas, os profissionais adequados, porque está cheio de ferramenta ilusória e cheio de picareta em todas as áreas. Então, agora, é possível. É possível ser feliz, é possível viver mais em equilíbrio, é possível resgatar seus sonhos, sua caminhada, colocar seus potenciais em dia, independente de como você esteja, independente. Porque o que acontece quando acontece algo para a gente é que a gente fica imobilizado. E naquele momento, com a imobilização, realmente é um período que respira, para um pouco, espera, senta, levanta e procura e se coloque à disposição, né? À disposição não, se coloque aceitando a ajuda também que chega. Então, a minha missão é sempre, com todas as ferramentas que eu tenho, e sempre que as pessoas me procuram, eu nunca neguei de dar informações para as pessoas que procuram, alguma orientação, alguma luz, algum caminho que ela entenda que é possível estar recomeçando a sua jornada sempre. Nossa jornada acaba quando a nossa vida acaba, mas não pode acabar a vida dentro da jornada. Entende? Deixar de viver dentro da jornada. A nossa vida acaba quando acaba a jornada. Morreu, agora vai. Mas aqui no caminho não. São pequenos rompimentos que o tempo do sofrimento, olha só, o tempo do sofrimento, ou seja, o que é o sofrimento? Não é o tempo. O que é o sofrimento? O sofrimento é o tempo daquilo que aconteceu até o momento que você entende. Na hora que você entende, não sofre mais. Pode levar 20 anos. Pode levar a vida inteira. Pode levar um mês. Pode levar alguns segundos. Start. Percebe? Que à medida que a gente vai tendo ferramentas, a gente percebe que as coisas vão continuar acontecendo. Mas quanto mais compreensão eu tenho, mais eu entendo onde a vida está falando. É por aqui. Agora é por aqui. É o caminho. E a hora que eu entro no fluxo da vida, que é o meu fluxo, eu não tenho mais sofrimento. Eu vou fluir. Percebe? Pessoal, tá tão gostoso o nosso bate-papo aqui que Tá legal, não tá dá gostoso. vontade de parar, sabe? Mas Chama as pizzas lá, vamos trazer o pizza. suco. Fica até. Então, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, por favor. O Ricardo, viu, Ricardo? Isso só aumenta mais a nossa amizade, né? Não, a gente é amigo há muito Com tempo, certeza. né? E a gente se Nossa, afastou pela gente. correria do dia a dia, mas não muda nada, né? Não, Isso não é muda nossa nada, amizade é mesmo. impressionante, é muito legal. gostoso. E as cada nossas vez aulas é que você- maravilhosa, lembra? Vixe, Como tinha as Maria. insights na aula lá, eu falava, gente, estou aprendendo coisa que está chegando agora aqui, lembra? Nossa, é muito louco a aula. Então, é nossa. muito gostoso, muito Muito. gostoso. Ó, gente, para você que não conhecia o Ricardo de Ribeiro, Ricardo, doutor? o psicanalista Ricardo, eu apresento a vocês, ele está com as portas abertas Sim. para receber todo mundo. Mandar mensagem no ar. Exatamente, deixa aí seu WhatsApp, seu 15, Insta. É 15 991 02 03 63. Aí o Instagram principal é o Ricardo de Ribeiro _Samad CA. Aí se colocar Ricardo de Ribeiro já aparece lá, não complica muito. Põe Ricardo de Ribeiro, é D-I-H, Ribeiro, já aparece lá, você vai ver o canal principal. Então eu estou centralizando tudo lá. Tem mais 4, mas assim, muita loucura. E quem atualmente quiser fazer uma aula, um curso de psicanálise? Tem aula gratuita, dá para assistir, né, no EAD, você pode assistir aula lá de psicanálise ou aula transpessoal. E desejar fazer o Sound Healing com a gente também, estão convidadas. Tem as datas que eu coloco lá também. Tem um canal no WhatsApp que é silenciado, né, que ninguém vê ninguém. E lá sempre coloco os dias que vão ter movimentos com Sound Healing. E é muito bom, gente. É a menina dos meus olhos agora. Eu amo a psicanálise, amo mais o transpessoal e sou perdidamente apaixonado pelo Sound Healing. E é muito bom. Pessoal, é isso aí. Legal. Mais uma vez, obrigado a todos que vão assistir, gravado, Isso. né?
E que, olha, conto com a ajuda de vocês, clique no sininho, para que curtem o canal, se inscrevam, para que vocês possam receber mais notificações. E Convite. Eu agradeço mesmo a oportunidade aqui.